Eu sou da cidade de Osasco, Grande São Paulo, pastor da igreja Atos, comunidade. Sou casado há 36 anos. 2 filhos, 2 agregados, que já são casados. Tenho 3 netos, está vindo o 4º, ou a 4ª, não sei. E graças a Deus, Deus me deu uma família abençoada. E eu louvo a Deus por conhecer esta família, Betel, e a família do pastor Valmir. Eu costumo dizer que a referência de um homem é a família que ele tem. Não a igreja, não a empresa, não os bens. Porque você pode ter muitos bens e não ter uma família. E nada neste mundo vale mais do que a nossa casa e a nossa família. Quando eu estava ali sentado, orando a Deus, pedindo uma direção de Deus para este momento, o Espírito Santo me ministrou algo muito forte ao meu espírito, que eu quero fazer antes de entrar na palavra desta noite. A palavra de Deus vai dizer que o primeiro milagre que Jesus fez, foi transformar a água em vinho. E é interessante que esse primeiro milagre, ele faz exatamente durante uma festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Eu pensei, uma certa vez estudando esse texto, por que Jesus não escolheu fazer um milagre, o primeiro milagre, já que ele está iniciando o seu ministério? Por que ele não fez um milagre num lugar público com a multidão de gente? Fez dentro de uma casa, numa festa, num ambiente fechado. Já parou para pensar nisso? Se Jesus, ou melhor, se nós pensarmos bem, a melhor forma de começar um ministério seria ressuscitando Lázaro, que seria um milagre sobrenatural, fora do comum, no meio de tanta gente. Mas ele escolhe fazer o primeiro milagre dentro de uma casa, num casamento para uma família. No momento em que o vinho havia se acabado. E diz a palavra que Jesus, ele manda trazer água para realizar aquele milagre. E eu entendo que a escolha de começar um grande ministério começou exatamente numa casa, numa família, porque Jesus vem como Salvador, remidor do homem que havia pecado. E o pecado entrou exatamente numa casa e numa família. Na casa de Adão e na casa de Eva. Foi ali que começou a queda do homem. Então, quando Jesus vem, ele decide começar o seu ministério por onde o pecado entrou, numa casa e numa família. E é interessante que ele transforma água em vinho. E se nós observarmos, quando Jesus, ou melhor, quando Deus decide tirar o povo do Egito, e manda Moisés ir até o Egito, libertar o povo, Deus diz assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, porque Deus queria destronar os 10 deuses do Egito. Cada praga destronou um deus.
E qual foi a primeira praga que teve no Egito? Qual foi a primeira praga que teve no Egito? As águas se transformaram em sangue. Só que no Egito as águas se transformam em sangue para corrigir, para disciplinar aquele povo e para libertar uma nação. Agora Jesus vai começar o seu ministério usando o mesmo artifício de libertação, porém agora de uma forma diferente, não para castigo, mas para libertação de uma casa e de uma família. Porque assim como transformou as águas em sangue lá no Egito, para tirar o povo do Egito, Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho para libertar uma casa e uma família. Mas é interessante, o texto vai dizer assim, que Jesus diz assim: tragam as talhas, peguem as talhas de água e coloquem água nessas talhas para que ele transformasse as águas em vinho. Mas presta atenção, se Jesus vai transformar água em vinho, por que não usar os tonéis de vinho? Usar as talhas. Porque o lugar de armazenar vinho não eram as talhas, o lugar de armazenar vinho eram os tonéis. O que eram as talhas? As talhas eram recipientes que ficavam na entrada da casa. Quando a pessoa chegava na casa, havia ali as talhas onde colocavam água, que eram usadas para se limpar, para purificação, para entrar dentro da casa, porque ninguém podia entrar dentro da casa sem que primeiro se lavasse, se limpasse. Então Jesus, ao invés de mandar pegar os tonéis de água, Ele manda pegar as talhas da purificação, manda colocar água nas talhas da purificação e transforma a água das talhas da purificação em vinho, para mostrar que o que purifica o homem não são as águas, é o sangue de Cristo que vai nos purificar e nos limpar. Então eu quero que você entenda que o maior projeto de Deus na vida de um homem não é trazer cura, não é fazer um milagre de abrir porta, de prosperar, mas é curar e libertar uma família e trazer a bênção da purificação para dentro de uma casa. E por que eu estou falando isso? Eu estava ali e Deus falava assim: olha, existem famílias aqui hoje que estão vivendo uma crise terrível. Existem casais, presta atenção, existem casais que seu casamento está por um fio. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Tua casa está vivendo um tempo difícil e complicado. Talvez você chegou aqui dizendo assim: eu não sei até onde vai chegar o meu casamento. Mas eu quero dizer para você que Jesus hoje quer transformar a água em vinho e trazer cura e libertação para a tua casa, para o teu casamento, para o teu relacionamento. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou começar um novo tempo, eu vou trazer uma cura e uma libertação. O teu casamento não vai acabar. O teu casamento não vai ser destruído. Eu sou profeta de Deus hoje para liberar esta palavra e dizer que há libertação para a tua casa. Que aquilo que entrou na tua casa e não passou pelo processo da purificação, a partir de hoje vai passar pelo processo da libertação, vai passar pelo processo da purificação, e haverá bênção dentro da sua casa e da sua família, em nome do Senhor Jesus. E antes de entrar na palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar, eu quero orar por casamentos aqui hoje.
Se você hoje precisa de um milagre no teu casamento, por favor, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Não tenha medo. Não tenha vergonha. O Espírito Santo falou muito claro ao meu coração que tem pessoas aqui que entraram num nível de desespero, dizendo: a minha casa, o meu casamento está acabando. Por favor, deixe as luzes acesas. Embora eu imagino que seja um costume da igreja, mas eu quero ter esse tempo de olhar face a face. Se você está aí com seu marido, com a sua esposa, fala para ele: amor, vamos lá na frente. Essa palavra é para nós. Filha, olha para mim aqui, você. Deus manda te dizer que o tempo da humilhação acabou. O tempo da dor, da tristeza. Você já pensou em sumir, largar tudo? Você tem falado: parece que eu não nasci para ser feliz. Mas Deus disse que hoje Ele olhou para a tua casa e vai começar algo novo. Você foi muito apontada, você foi muito afrontada, te humilharam, mas Deus te trouxe aqui hoje para começar um processo novo de purificação, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Se você precisa hoje de cura, de libertação, de um milagre na tua casa, para me curar, para me ensinar. Se você está com seu esposo, se você está com a sua esposa, abrace ela, abrace ele. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Não vai ter divórcio. Escute, eu estou falando, não vai ter divórcio. Para me curar, para me ensinar Não vai ter separação. o caminho que devo seguir. Pai, em nome de Jesus. Me usar, Senhor, como tu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por este casal, eu oro por esta casa, eu oro por esta família, meu Deus. Alguns deles estão debaixo de uma raiz de maldição, onde os casamentos familiares não têm dado certo, onde há separação, onde há divórcio, onde há quebra de princípio. Mas hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, eu libero uma palavra de bênção, de cura. para me curar, Quebra, Pai, todo espírito maligno, toda falta de perdão, o caminho todo rancor, que toda mágoa, devo todo ressentimento, seguir. toda ferida. Podes me usar, Senhor, Seja desfeito agora todo mal, bem queres. tudo aquilo que vem para destruir, tudo aquilo que vem acabar com essa família. Eu ordeno, sai em nome de Jesus. Eu declaro libertação. Eu declaro que todas as amarras do inferno, todas as amarras do inferno, vai embora, espírito de opressão, espírito maligno de confusão, eu te mando embora, sai desta casa agora. Faça em mim Que haja libertação, eu querer que haja cura, e minha que haja milagre, Pai, vida dou na vida, na casa, na família dos teus filhos, em ti. em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus. Dá um abraço assim bem gostoso do seu marido, da sua esposa. Eis-me aqui, rendido estou. E pode voltar ao seu lugar. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra dessa noite? Quantos aqui querem ouvir uma palavra de Deus para a tua vida? Amém? Abra sua Bíblia. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ser breve. João 5, versículo 1. Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém? Deixa sua Bíblia aberta. Eu compartilhava com o pastor Valmir que eu sou extremamente expositivo. Eu gosto de abrir a Bíblia e expor o texto. Tanto que há mais de 8 anos que eu não uso esboço para pregar. Eu só abro a Bíblia e prego, expondo os detalhes do texto. O texto vai falar, em primeiro lugar, observe em algumas Bíblias, o subtítulo desse texto está assim: o paralítico de Betesda. Quem na sua Bíblia está assim? Escrito paralítico de Betesda. Está assim? A cura do paralítico de Betesda. Só que o texto não diz que ele é paralítico. Na verdade, os temas dos textos
Foi uma criação humana para separar os textos. Mas a Bíblia fala que estava ali um homem enfermo, não diz que é paralítico. Nenhuma tradução fala que ele é paralítico. Fala que ele é um homem enfermo. Só um detalhe isso. Mas o texto vai dizer assim, olha, depois disso, havia uma festa dos judeus. Aqui está próximo da festa da Páscoa. E Jesus entra na festa da Páscoa. E é interessante que o portão para entrar na festa da Páscoa geralmente não era a porta das ovelhas. Se entrava pelo portão do lixo. Jerusalém tem 12 portas. O portão do lixo é o portão que dá de frente para o local onde tem o tanque de Siloé. Quando as pessoas chegavam em Jerusalém para a festa, passava pelo tanque de Siloé, se purificava, se lavava e subia para o templo, onde a porta do templo era a porta do lixo. Mas é interessante que nesse dia Jesus vai e entra por outra porta, porque haveria de fazer ali um milagre na vida de um homem. E o texto vai dizer aqui, no versículo 3, nesse jazia uma grande multidão de enfermos. Uma grande multidão de enfermos. Aqui eu quero pegar o primeiro princípio que nós precisamos aprender. Às vezes nós nos acomodamos na situação que estamos, porque estamos no meio de muita gente que está vivendo o mesmo problema que eu. Está vivendo dentro de um contexto onde as pessoas estão vivendo o mesmo problema, pode trazer para nós um estado de comodismo. Porque a gente vai olhar e dizer assim, peraí, não sou só eu que estou vivendo isso. Tem mais gente vivendo. Não sou só eu que estou vivendo essa realidade. Porque todos nós temos uma facilidade de justificar o que estamos vivendo olhando para a vida dos outros. Ah, está tendo uma crise, mas a crise não é só comigo. Isso é normal. Ah, está acontecendo tal coisa, mas isso aí está acontecendo na casa de muita gente. Está acontecendo tal situação, mas isso é a situação do mundo, é a situação do país, é a situação econômica, é a situação disso, a situação daquilo. Então quero dizer uma coisa para você, em primeiro lugar, cuidado para não medir a tua vida por aquilo que está acontecendo ao teu redor. Isso pode te levar para um estado de comodismo. Não sou só eu, essa é a realidade. Ah, agora casa, se não der certo, separa, porque essa é a linguagem de todos, essa é a realidade da sociedade. Então escute, você precisa entender e se situar naquilo que é a tua realidade, naquilo que você precisa para mudar a sua vida. Às vezes nós procuramos um lugar onde tem pessoas vivendo o que eu estou vivendo, para me colocar numa posição de comodismo, para continuar vivendo aquilo que estou vivendo. A Bíblia vai dizer que esse homem vivia há 38 anos enfermo. 38 anos enfermo. E talvez já estava acostumado a ir todos os anos naquele lugar. E não sei se você sabe, isso era uma lenda. Isso aqui não é algo que acontecia espiritualmente. Isso é uma lenda. Que descia um anjo lá. Isso era uma lenda de um outro Deus, que não é o Deus que nós servimos. E esse homem ia para aquele lugar lá para esperar que alguém o lançasse no tanque. Para que alguém o colocasse dentro daquele lugar,
que supostamente um anjo descia, agitava as águas, e quem entrasse primeiro era curado. E ele estava acostumado a fazer isso todos os anos. E talvez ele ia ali todos os anos para se confortar e dizendo: não sou só eu que estou vivendo isso. Essa realidade não é só minha. Isso aí está acontecendo com outros que vêm aqui e não conseguem receber o que eu preciso receber. Aí o texto vai dizer assim, olha. Porquanto o anjo, versículo 4, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo do estado que ele estava vivendo, presta atenção, olha o texto. E Jesus, vendo deitado e sabendo, diga assim, Jesus sabia. Olha que coisa interessante, Jesus sabia do estado daquele homem. Chega até a ele e fala assim: você quer ser curado? Mas peraí, ele já sabe do estado? Não sabe que ele precisa ser curado? Por que está perguntando? Não era mais fácil chegar ali e falar: olha, seja curado agora? Na verdade, Jesus está querendo mostrar para aquele homem qual era o estado que o coração dele estava, qual era o estado que ele estava vivendo internamente. Porque na maioria das vezes, o nosso problema não é o problema que estamos vivendo, mas é o estado de espírito que já estamos ocupando. A realidade que já está dentro de nós, e não a realidade daquilo que está fora de nós. Olha o texto, Jesus chega para aquele homem e diz assim, estava ali um homem, e vendo ele deitado, que estava naquele estado havia muito tempo, pergunta: queres tu ser curado? Olha a resposta daquele homem. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho nenhum homem, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Espera aí, Jesus perguntou se tinha alguém que colocava ele no tanque, ou perguntou se ele queria ser curado? Mas você percebe que Jesus vai mostrar para ele qual é a realidade que está nele. Um dia eu cheguei na igreja e falei assim: olha, Deus não quer resolver o seu problema. Ficou um silêncio na igreja. Eu falei umas 3 vezes: Deus não quer resolver o seu problema. E ficou um silêncio, todo mundo olhando para minha cara como dizendo: o apóstolo endoidou. Aí eu disse assim: Deus quer resolver você. Porque se Deus resolver você, o seu problema está resolvido. O problema é que a gente quer que o problema seja resolvido, mas não nos resolvemos. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas vieram já na igreja e tiveram os seus problemas resolvidos e não voltaram mais e estão vivendo uma vida errada? Sabe por quê? Porque resolver problema não muda a realidade de quem você é. Quantos? Ei, queridos, eu tenho convicção, se todos que já passaram por essa igreja, que receberam bênção, que receberam cura, que receberam respostas, se todos estivessem aqui, não daria lugar para fazer 2, 3 cultos. Estou falando alguma mentira? Você quer ver uma coisa? A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele subiu no monte com seus discípulos, no monte da transfiguração. E ali os discípulos têm uma experiência sobrenatural,
onde Jesus passa por uma transfiguração. É algo tão tremendo, é algo tão sobrenatural que acontece ali, que Pedro fica empolgado e fala assim: Jesus, vamos fazer uma tenda aqui, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar por aqui. Quantos cultos já teve aqui que a gente teve vontade de fazer uma tenda e ficar aqui? É verdade ou mentira? Sabe aquele culto que a gente fala assim: pastor, podia virar vigília, podia ficar horas aqui que a gente não ia nem perceber. Aí Jesus chega para os discípulos, eles falam assim: olha, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Jesus fala: não, vamos descer. E olha que coisa maluca. Sabe o que Jesus fala para os discípulos? Não conta para ninguém o que aconteceu aqui. Como assim? A gente quer sair do culto contar para todo mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? A experiência do sobrenatural que você vive aqui é uma experiência para você, para transformar você e mudar você. Se você contar lá fora, eles não vão entender. Imagina Pedro chegar e falar assim: gente, a gente estava lá no monte, Jesus se transfigurou, teve uma transfiguração. O pessoal fala: quê? Como é que é transfigurado? Do que você está falando? Agora observa, eles descem do monte, quando chega lá embaixo no monte, os discípulos estão discutindo com os escribas sobre as leis. Quem eram os escribas? Eram os copistas. Naquele tempo, os pergaminhos, os rolos dos livros dos profetas, não podia o pessoal levar para casa. Então os copistas faziam cópias para dar para o povo levar e ler em casa. Esses eram copistas, escribas. E os discípulos estão discutindo com os escribas. E Jesus pergunta assim: o que vocês estão discutindo? Sabe que eu percebo? Que aconteceu com Jesus lá naquele tempo não é nada diferente do que está acontecendo no tempo de hoje. Uma igreja impactada com o mover que está dentro. Quando Jesus está dizendo: não adianta você falar do mover que está aqui dentro para quem está lá fora, que eles não vão entender. Porque aquilo que você vive aqui dentro tem que libertar alguém lá fora. Aí quando eles descem, os escribas estão discutindo com os discípulos. Parece a igreja de hoje, gente discutindo teologia. Qual a teologia que está certa? Qual a teologia que está errada? Enquanto tem pessoas para serem libertas, tem alguém discutindo como é que é o negócio, como é que tem que ser. Sabe uma coisa que eu sou apaixonado por Jesus? Uma das coisas que Jesus veio simplificar as coisas. Os teólogos estão discutindo qual o nome de Deus. É Jeová, como é que a gente tem que chamar ele? É Jeová, é Rafá, é não sei o quê, é Deus sem o U, com apóstrofo, e ficam discutindo como é que chama Deus. Aí Jesus fala assim: é simples. Quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que está nos céus. Simplificou. Não interessa se é Jeová, se é Rafá, é Pai. É Pai. Pai nosso. Aí Jesus chega lá, ele fala: o que vocês estão discutindo? Ele diz que sai um homem do meio da multidão. Do meio da multidão e fala assim: olha, o meu filho está endemoniado. E seus discípulos não fizeram nada por ele. Opa. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto teus discípulos estão discutindo aí com os copistas, enquanto seus discípulos estão discutindo aí sobre a teologia, meu filho está endemoniado. Mas também Jesus não deu mole para esse camarada não. Jesus pergunta assim, Jesus fala assim: traga um menino aqui para mim, traz. Aí na hora que traz o menino cai no chão, estribuchando, endemoniado.
Agora, o que eu acho mais impressionante, Vinícius, que o menino cai no chão endemoniado e Jesus vira para o pai e fala: há quanto tempo que ele está assim? Peraí, o que tem a ver com quanto tempo? Põe a mão na cabeça do menino e expulsa o demônio. Há quanto tempo que ele está assim? Olha, Senhor, há muito tempo. Na verdade, o demônio pega ele cai no chão, e range os dentes, e tal, e espuma, e baba. É? Aí Jesus fala assim: você crê que isso pode ser resolvido? Aí ele fala assim: Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Jesus batendo maior papo, trocando ideia com o pai. Detalhe, o menino no chão, estribuchando endemoniado. Esse Jesus é desnaturado, né, irmãos? A gente, nos dias de hoje, ia querer logo: eu botar a mão na cabeça, vou expulsar, em nome de Jesus, sai! O próprio Jesus, irmão. O menino no chão lá. E Jesus batendo papo com o pai. Quanto tempo está assim? Quanto tempo está assim? Aqui, irmãos, sutilmente Jesus está dando uma lapada nesse cara. Ele fala: olha, há muito tempo, desde menino, o diabo pega ele e faz essas coisas todas. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? O problema do teu filho não é os meus discípulos que não libertou, é você que não fez nada por ele. Porque ele está assim há muito tempo. Então o problema dele não é que meus discípulos não libertou ele, não tirou o demônio. Porque a gente quer transferir o problema para alguém. Tem gente que vem à igreja para transferir o problema para a igreja, para o pastor: pastor, você tem que fazer alguma coisa. Mas e você fez o quê? O que você fez? Sabe que Jesus está dizendo: há quanto tempo está assim? Há muito tempo. Então o problema não é meus discípulos. Faz muito tempo que está assim. Aí Jesus fala assim: olha, você crê? Ele fala assim: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Peraí, ele chega dizendo que os discípulos não fizeram nada. Quando ele relata o que o filho está acontecendo, ele fala assim para Jesus: se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. Olha que afronta. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, como que Jesus tivesse obrigação de fazer alguma coisa. Se tu puder fazer alguma coisa, Jesus fala assim: se eu posso, não. Tudo é possível que crê, meu filho. O problema não é eu querer fazer, o problema é se você crê. Aí ele fala assim: não, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Mas peraí, você crê ou é incrédulo? Alô? Agora você percebe que ele começa a mudar a conversa? Ele começa dizendo que o filho está com problema, que a culpa é dos discípulos que não tiraram o demônio dos filhos. Agora ele muda a história: ajuda a minha incredulidade, que eu entendi que o problema não é meu filho endemoniado, o problema é a incredulidade que está em mim. Quando esse homem fala: me ajuda na minha incredulidade, Jesus liberta o filho. Sabe por quê? Porque não adianta libertar o filho se não resolver quem você é. Alô? Às vezes nós estamos falando: Deus, resolve esse problema. Deus está dizendo: mas peraí, e você está resolvido? E a tua vida, como é que está? A maior prova que, quando Jesus encontra esse homem, esse paralítico no tanque de Betesda, fala: se você quer ser curado, presta atenção. Ele vai dizer que todos os anos ele vai ali para ser o quê? Curado. Mas a fala dele revela que ele está indo ali por mera religiosidade e costume. Porque se ele estivesse esperando a cura, na hora que Jesus falou: você quer ser curado? Ele falaria: eu quero ser curado. Só que quando a gente vive num sistema religioso e vivemos uma vida religiosa, meramente religiosa, a gente não percebe que nós estamos vindo na igreja no automático. Alô?
Por que Deus não faz o milagre? Por que Jesus não me abençoa? Por que Deus não faz não sei o quê? Por que Deus... Ei, a tua resposta, o teu comportamento revela o nível de fé que está dentro de você. Revela. Você quer ser curado? Ah, Senhor, não tem homem algum que me ponha dentro do tanque. Olha para mim. Não tem homem algum que me ponha dentro do tanque. Mas espera aí. Se ele tem dificuldade de andar, como é que ele chegou ali? Como é que ele chegou ali? Alguém trouxe, sim ou não? Só que o religioso, quando ele entra no sistema de religiosidade, de meramente estar vindo por vir, ele não reconhece o que já foi feito por ele. Ele não consegue perceber que se ele chegou até esse estágio, é porque algo já foi feito. Escute, o fato de você ter vindo neste culto, estar sentado nesta cadeira, Deus está dizendo algo já começou a ser feito. O problema é você reconhecer isso. E às vezes você não consegue ir para o próximo estágio, porque você não consegue reconhecer que o estágio onde você está, é porque alguém lhe trouxe, é porque alguém fez algo por você. Aí Jesus fala assim, você quer ser curado? Ao invés de ele falar, eu quero ser curado, ele vai reclamar da vida. Senhor, olha, não tem homem nenhum que põe eu aí. Todos os anos eu venho aqui e entra alguém primeiro que eu. Antes de eu entrar, alguém entra primeiro no tanque e eu não consigo ser curado. Será que a tua oração não virou já uma reclamação? Vou falar de novo. Será que a tua oração não já virou uma reclamação? Será que a tua oração já não revela o nível de incredulidade que está dentro de você? Você quer ver uma coisa? Uma frase religiosa que muitas vezes revela a incredulidade e não a dependência de Deus. Quando nós vemos algumas pessoas dizendo assim, e aí como é que está? Olha, a situação está difícil, já entreguei na mão de Deus, nem orando estou mais. Alô? Talvez esse já entreguei na mão de Deus está revelando não a tua fé, mas a tua incredulidade. Está revelando assim, eu não espero mais. Eu não tenho mais esperança. Eu me lembro uma vez que nós fizemos ali uma vigília na igreja, de cura, de libertação e tal. Aí acabou o culto, veio uma irmãzinha e falou assim, pastor, eu queria pedir oração pelo meu marido, porque aquele homem não tem jeito mais não. Eu falei, então não vou orar. Ela falou, o quê? Eu falei, não vou orar. Mas por que o senhor vai orar? A senhora acabou de dizer que ele não tem mais jeito. Para que eu vou orar? Se ele não tem mais jeito. Cuidado com o que você fala. Talvez a tua verbalização, que você acha que é espiritual, na verdade é religiosa, de alguém que já perdeu a fé, que está indo no culto por mera religiosidade. Aquele homem já estava convicto que todos os anos alguém ia entrar primeiro que ele, mas ele estava lá. O fato de estar em todos os cultos não revela que você tem fé. Alô? O fato de vir no culto de oração, o fato de estar frequente, o fato de participar nesses 6 dias proféticos, não quer dizer que você tem fé. Talvez você está vindo porque virou costume. Todos os anos o pastor faz. Em janeiro tem 6 dias, e em julho tem mais 6 dias, e eu vou lá, glória a Deus, aleluia. Mas eu sei que não vai acontecer. Parece que alguém entra primeiro. Parece que alguém recebe primeiro. Parece que Deus não está me vendo aqui na fila. E o que você não consegue muitas vezes entender, que Deus está querendo mostrar o teu estado. Olha que coisa interessante no texto.
Observa comigo. Queres ser curado? Versículo 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém, não tem homem algum, que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou... Opa, peraí. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, mas quando eu vou, então ele podia ir? Peraí. Ele podia ir? Sim ou não? Mas como é que ele está dizendo que não tem ninguém que põe? Observa. Olha que coisa. Senhor, o tanque, as águas são agitadas e não tem ninguém que me põe no tanque. Mas quando eu vou... Mas peraí, então ele podia ir? Por que não ia? Tem coisa que Deus está dizendo assim, que já era para você ter começado a fazer e tomar uma atitude há muito tempo. Só que você está num estado religioso tão grande, que você não entendeu que você pode ir, que você pode conquistar, que você pode avançar. Talvez você já se acostumou com a realidade de vida que você vive. Talvez você veio aqui em janeiro, fez os dias proféticos, passaram 6 meses, já estamos no 7º mês, e não mudou nada na tua vida. Mas você religiosamente está aqui, esperando que alguém jogue você no tanque, quando você pode ir. Quando você pode ir. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que a faculdade que você sonha está preparada. Só que você tem que ir, não é alguém que tem que te jogar lá dentro. A empresa que você sonha já está preparada, mas Jesus está dizendo assim: mas quem vai ter que ir lá fazer alguma coisa é você. A questão é que a gente fica botando tudo na mão de Deus, né, irmão? Olha, eu estou aqui, estou no que Deus quer. A minha vida está do jeito que Deus quer. Queridos, desculpa. Talvez você está vivendo uma vida desgraçada e dizendo que está como Deus quer. Está jogando responsabilidade para Deus daquilo que você já se acostumou a viver e que Deus não tem nada a ver com isso. Alô? Senhor, está assim, mas quando eu vou, por que não foi? Por que não está levantando na madrugada para orar? Por que não está jejuando? Por que não está clamando? Por que não está buscando? Por que não está fazendo um curso? Por que não está estudando? Por que não está se aperfeiçoando? Por que não está buscando algo melhor para a tua vida? Porque está esperando que alguém faça. Está esperando que alguém bata na tua porta e fale: ei, aqui que mora o senhor Gilson Matias. Então eu sou um anjo de Deus que veio aqui e... Hello. Deus está dizendo que você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que se mover para que algo novo aconteça na tua história e na tua vida. A bênção não vai cair do céu. A bênção necessita da nossa cooperação. O milagre necessita da nossa cooperação. Se você pegar os milagres que Jesus fez, você vai ver sempre Jesus fazendo alguma coisa com a nossa cooperação, com a cooperação de alguém. Olha, vou transformar água em vinho, mas enche vocês as talhas e tragam as talhas cheias. Quem vai fazer a transformação sou eu, mas quem vai encher as talhas é você. A questão é que a gente está querendo que Deus faça aquilo que é para nós fazermos. Jesus está dizendo: você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém que põe, quando a água é agitada, mas quando eu vou, entra alguém primeiro. Cara de pau. Está dizendo que ninguém lança ele, mas ele pode. Por que você está pedindo para Deus fazer aquilo que você pode fazer? Alô? Por que você está pedindo para Deus fazer? Ei, Deus não vai levantar amanhã de manhã para procurar emprego para você.
Deus não vai na faculdade fazer exame para ver se passa no vestibular para você estudar. Pastor, melhor você não me convidar mais não. Deus está dizendo, eu vou fazer um milagre na tua vida. Tem gente aqui que nesses próximos 6 meses, até 31 de dezembro, vai receber um milagre de Deus. Mas Deus está dizendo, aquilo que você pode ir, vá. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que está no teu alcance, faça. Aquilo que Deus quer que você faça. Ele não vai fazer no seu lugar. Olha o que diz o texto. Próximo versículo, versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha aqui. Jesus não pôs a mão na cabeça. Jesus não falou, traz aqui o óleo de unção para mim, por favor, que eu vou ungir esse enfermo. Jesus não fez uma oração poderosa. Jesus fala assim, toma, levanta-te. Jesus não falou assim, seja curado. Jesus falou, levanta-te. Jesus não falou, o teu problema está resolvido. Jesus disse, levanta-te. Espera aí. Não fez uma oração? Não orou em línguas? Não ungiu com óleo ungido? Não fez uma... Não. Ele falou, levanta. Ei. Jesus está dizendo assim, eu já fiz o milagre, levanta. Eu já resolvi, levanta. Ei, Jesus já fez algo poderoso quando te trouxe para estar aqui. Já te trouxe. Agora está dizendo, levanta. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não faz uma ministração sobrenatural. Jesus não fica ali tentando convencer. Jesus não faz um esforço, Pai, eu te peço agora, manda os teus anjos. Já que esse anjo que vem nas águas não cura ele, manda um anjo agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Você já está curado, meu filho. O que está faltando para você é se levantar e andar. As portas, as portas já estão abertas. Jesus está dizendo, o que está faltando é você se levantar e entrar por elas. A cura já foi liberada. O que está faltando é você tomar posse da cura e ser liberto. E posso te falar uma coisa? Jesus fala, levanta, toma o teu leito e anda. Ponto. Jesus não viu aquele homem andar. Jesus não viu aquele homem andar. Ô Lucas, vem aqui, Lucas. Vem aqui me ajudar. Deita aí no chão. Barriga para cima, de lado, qualquer jeito. Isso. Jesus chega assim e fala... Vai sujar um pouquinho, mas depois a senhora lava. Jesus falou assim, o que você quer? Meu filho, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não ficou esperando, deixa eu ver se ele vai levantar mesmo. Deixa eu ver se ele vai tomar uma atitude. Jesus não ficou isso. Escute. Jesus não vai fazer pressão para você tomar a atitude que você precisa tomar. Vou falar de novo. Jesus não vai ficar dizendo assim, aí você vai não? Sabe, não existe coisa pior do que ter que ficar empurrando crente velho, cascudo. É lógico que aqui não tem isso. Lá em Osasco tem. Sabe aqueles crentes, pastor, que você tem que ficar falando, Deus já falou, vai meu filho. Você levanta, toma o teu leite e anda.
Ele está dizendo, a palavra já liberei. Se você vai levantar ou não, isso é problema seu. Alô? Quer ver a prova disso? Olha o que diz o texto. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Olha o texto. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, tomou o leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinha curado: é sábado, não é lícito levar o leito. Olhe para mim. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. Irmão, o que é mais importante, levar o leito ou ser curado? Hã? Mas a religiosidade faz a gente olhar para o leito que está sendo carregado, do que para o curado que está carregando o leito que o carregava. Vou falar de novo. A religiosidade faz a gente ficar olhando para o leito que está sendo carregado, quando na verdade nós deveríamos estar olhando para o curado que era carregado pelo leito. Só que aqui é mais importante a religiosidade. Aqui é mais importante olhar para o leito do que olhar para aquele que está curado. E a coisa mais importante que estava acontecendo ali não era sábado, alguém levando um leito que não poderia levar porque era sábado. O mais importante ali era um enfermo que vivia no leito e agora está carregando o leito que o carregava. Ele está carregando o leito que o carregava e todo mundo olhando, mas como é que pode ele estar carregando a cama? Quem não conhece os planos de Deus vão querer julgar aquilo que você estava fazendo, que você está fazendo. Vão querer criticar você, vão dizer, agora você está indo para a igreja, está indo lá para dar dinheiro para o pastor, agora está indo lá para não sei o que lá, agora, escute. Eles falam isso porque eles não estão olhando o estado que você estava, estão olhando para aquilo que você está praticando depois que foi curado. Só que é mais importante o que você viveu antes e foi curado do que aquilo que você está fazendo e dando depois que foi curado. Não é lícito carregar o leito. Olha o próximo texto. Respondeu-lhe aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? Olha, presta atenção. O que fora curado não sabia quem era. O que fora curado não sabia quem era. Tem muita gente recebendo a bênção de um Deus que ele não conhece. Tem muita gente que vem à igreja e não voltam mais, sabe por quê? Porque recebe a bênção, mas não tem interesse em conhecer o Deus que lhe deu a bênção. Só que este homem vai revelar que ele não estava interessado só na bênção, mas ele queria conhecer quem era o Jesus que havia curado. Olha o texto. Próximo. Depois Jesus o encontrou no templo. Olha isso. Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que está são. Então você percebe que Jesus não tinha visto ele ser curado? Agora que Jesus está vendo, poxa, eu estou vendo que você está são. Eu estou vendo que eu falei para você tomar o leite e andar, e você tomou mesmo. Eu estou vendo que eu falei para você tomar atitude, e você tomou mesmo. Jesus está mais preocupado em te ver depois que você tomou atitude, do que olhar para você, se você tomou atitude na hora que ele deu a ordem. Porque olhar para você, se você tomou atitude na hora que ele deu a ordem, talvez você vai tomar atitude debaixo de uma pressão. Mas te olhar depois, vai mostrar para ele que você creu na palavra
independente dele estar vendo ou não, se o milagre vai acontecer. Se você precisa do teu pastor lá te cutucando para ver se o milagre acontece, desculpa aí, você não vai viver o milagre. O que Deus espera de você é que você passe por esse mesmo processo. Jesus chega, e Jesus encontrou onde Jesus o encontrou? Onde Jesus o encontrou? No templo. Olha para mim. Aonde Jesus o encontrou primeiro? Lá na porta, na beira do tanque de Betesda. Jesus falou para ele ir para o templo? Jesus convidou ele para ir para o culto? Jesus disse assim: olha, vai lá fazer uma visita para a igreja. Não. Mas aquele homem, quando reconheceu o que Jesus fez por ele, não precisou de ninguém convidá-lo para vir para o culto. Porque vir ao culto não é porque alguém convidou ou empurrou, mas vir ao culto é para alguém que experimentou um milagre e quer conhecer o Senhor do milagre. Eu quero conhecer o Senhor do milagre. Quem foi que te curou? Ele falou: eu não sei. Ele falou: peraí, eu não posso ficar sem saber. Quer saber de uma coisa? Alguém deve ter falado assim para ele: olha, o lugar que você vai encontrar Jesus é no templo, então eu vou para lá. E ele foi para o templo. E lá ele encontra Jesus. Olha o texto. Disse-lhe Jesus: eis que estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus está dizendo: ei, eu não quero só curar você, eu não quero só resolver você, eu não quero só resolver problema, eu quero te libertar dos pecados, dos enganos, das mentiras, porque você pode ter recebido um grande milagre e continuar vivendo uma vida de pecado. Milagre não salva ninguém. Posso falar um negócio pesado aqui para você? Tem gente que vai para o inferno com bênção e tudo, porque receberam um milagre, mas não tiveram a vida transformada, porque não quiseram conhecer Jesus de fato. Jesus fala: eis que vejo que você está curado. Mas que bom que você veio no templo me conhecer. O primeiro estágio foi curar você fisicamente. O segundo estágio da conversão agora é te libertar do pecado, da mentira, do engano. Sabe por quê? Porque se você não entrar nesse estágio de ser liberto do pecado, talvez o que você viveu antes pode voltar para a sua vida e seu estado se tornar pior. Alô? Olha, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não espere o pior acontecer. Venha para um nível de conhecimento e de relacionamento com Jesus. Quando a gente conhece quem é Jesus, a gente não vive mais pelas bênçãos que recebemos, mas vivemos pelo Cristo que conhecemos. Olha o texto, próximo versículo. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Quem conhece a Jesus de verdade não consegue viver uma vida sem anunciar quem Ele é.
Se você tem dificuldade de pregar o evangelho, se você tem dificuldade de falar de Jesus, se você tem dificuldade de andar na rua e parar alguém e falar: ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você tem essa dificuldade, é que talvez você só viveu o milagre, mas ainda não conheceu a Jesus. Está assim de gente nessa cidade, precisando de Jesus. E Jesus está dizendo assim: eu quero fazer uma obra na tua vida, eu quero fazer um milagre na tua vida, para que você seja um propagador, não da cura que você recebeu, mas do Senhor que te curou. Olha aí o texto: aquele homem anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe havia curado. Ele não anunciou a cura, ele anunciou Jesus que curou. Quem aqui já experimentou um milagre de Deus na sua vida? Quem aqui já viveu um milagre de Deus na sua vida? Mas escute, você só vai revelar se você conhecer o Jesus que te curou, quando você se tornar um pregador do evangelho e começar a anunciar para todos: Jesus me curou, Jesus me libertou. Olhe para mim. Posso lançar um desafio para você nesse culto hoje? Posso lançar um desafio aqui, pastor? Assuma um compromisso com Deus, nesse segundo semestre, ganhar uma vida para Jesus. Uma. Quantas? Diga uma. Uma vida. Você acha que é difícil? Você acha que é difícil? É muito simples. É só falar do Jesus que te libertou, que te curou, que sarou sua casa, que restaurou teu casamento, que abriu as portas, que fez a sua vida uma vida melhor. Fala desse Jesus para alguém. Fala desse Jesus para alguém. Terça-feira agora é feriado, 9 de julho. Nós vamos ter lá na igreja pagode, resenha e futebol. Passar um dia no campo jogando. Na verdade, na hora que a gente estiver lá no meio do jogo, nós vamos parar o jogo. E aqueles convidados que nós trouxemos, alguém do time vai contar o seu testemunho e dizer: eu preciso falar do Jesus que me libertou. E nós queremos fazer apelo dentro do campo de futebol, porque é esta a nossa chamada. Não ser alguém que religiosamente vem aos cultos esperando um anjo movimentar as águas, esperando que Deus faça alguma coisa. Não, nós não estamos aqui para isso. Isso aí vai acontecer naturalmente, porque é a vontade de Deus te curar, é vontade de Deus te libertar, é vontade de Jesus restaurar tua casa, é vontade de Jesus restaurar teu casamento. Mas a vontade dele maior é que você o conheça e sabe quem é o Cristo que entrou na tua história e entrou na tua vida.